Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, nesse exato momento. E eu quero deixar para a sua reflexão, para a nossa reflexão, o Evangelho de João, capítulo 2, que Jesus transforma água em vinho. Jesus estava em uma festa de casamento, onde o vinho acabou e havia um costume de que as festas judaicas de casamento duravam 7 dias, sendo que o vinho era a principal bebida, era o que trazia alegria, é o que trazia aquela festa para aquele lugar. E faltar vinho numa festa de casamento, e ainda mais 7 dias de casamento, se faltasse o vinho, aquela festa acabava. Não teria mais sentido estarem ali, porque era o vinho que alegrava aquele ambiente. E quando Jesus estava naquela festa e chegam para ele e dizem, olha, acabou o vinho. E Jesus então pega e transforma água em vinho, faz um grande milagre. Jesus traz ali naquele momento uma paz, Jesus traz naquele momento ali uma harmonia, uma alegria para aquele casal de noivos. Por que isso? Para aquela cultura, um noivo tinha que preparar uma festa muito boa. E os convidados, alguns passavam 7 dias ali, ou outros iam chegando, outros saindo e revezando. Então, pensa, era muita gente. Tinha que ser muita comida, muita bebida, muita festa. E se caso acabasse a comida ou a bebida, principalmente o vinho, para aquele noivo seria uma vergonha muito grande, seria uma grande tragédia. Daria uma conotação, uma ideia de que ele era um homem fracassado, que não teria condições de sustentar seu casamento, sustentar sua família, colocar em risco o casamento que foi feito para ser duradouro, para ser eterno. Para aquela cultura não era algo tão simples. Jesus entendia aquilo, o desespero daquele noivo, o desespero daquela noiva. E Jesus então faz aquele primeiro milagre, transformando água em vinho. E é interessante que a mãe de Jesus, ela fala algo aqui para os serviçais, dizendo, olha, façam tudo o que ele lhes mandar. No capítulo 2, versículo 5. Ela traz para nós aqui um grande ensinamento. Quando nós obedecemos aquilo que Jesus manda, quando nós obedecemos aquilo que Ele fala, e isso vem para nós nos dias de hoje, através da Sua palavra, através da Bíblia Sagrada, nós podemos, num ambiente de tragédia, num ambiente de vergonha, num ambiente de dor, nós podemos viver uma transformação de água em vinho. Talvez na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças. Talvez hoje está vivendo como uma água rala, uma água morna, uma água sem vida, uma água sem sabor algum. Sua vida talvez está totalmente sem sentido. Você precisa entender que Jesus Cristo pode transformar essa água em vinho. Mas para isso você precisa obedecer o que Ele diz. Você precisa obedecer o que Ele está falando, porque na obediência nós vivemos grandes milagres. A tragédia pode se transformar. Esse ambiente de dor, de vergonha, pode ser mudado. Jesus, Ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância. E o vinho aqui na Bíblia tipifica a presença ou a pessoa do Espírito Santo em nós. É Ele que vai dar cor à nossa vida, é Ele que vai dar sabor à nossa vida, é Ele que vai dar direções para a nossa vida, é Ele que vai trazer sentido para a nossa vida. É a presença do Espírito Santo em nós que vai trazer uma paz que o mundo não pode dar. É a presença do Espírito Santo em nós que vai trazer um equilíbrio para você enxergar a vida, para você enfrentar os desafios da vida, para você enfrentar as tragédias da vida. É o Espírito Santo que é o consolador, que nos apoia, que nos dá força em momentos de tragédias e tribulações. Quando Ele está em nossas vidas, tudo é diferente. Quando Jesus estava nessa festa, transforma água em vinho. Isso não foi apenas para socorrer um noivo e uma noiva, foi para trazer uma lição para nós. Nós não podemos viver sem o vinho. Sem o vinho, nós não vamos aguentar esperar até a hora que o nosso noivo vai nos levar para as recâmaras, para nos levar para as núpcias, e o nosso noivo vai voltar, Jesus. Enquanto aguardamos, nós temos que ter essa alegria do Espírito em nós, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa comunhão com Deus, fortalecendo o nosso testemunho diário diante dos homens, fortalecendo o nosso bom ânimo de servir ao Senhor. Você não pode deixar esse vinho acabar. E esse vinho vem quando você obedece Jesus.
quando você faz o que Ele manda. Façam o que Ele manda, Maria disse. E quando Jesus disse para os homens, olha, enche essas talhas de água. Quando eles encheram, levaram até o serviçal, tiveram uma grande surpresa. Às vezes, Jesus nos manda fazer alguma coisa que parece que não vai dar certo. Nossos olhos se enganam, nosso coração se engana. Talvez o que você mais precisa fazer hoje é o que você menos quer. Talvez para o seu casamento transformar água em vinho, tudo que você precisa fazer é, me perdoe, eu estou errado. Eu preciso de você. Você é importante para mim. E essas palavras, essas frases, elas tocam no nosso orgulho. E talvez nós não queremos fazer isso. E talvez você pense, mas é só isso que eu preciso. Eu não sei qual a área que você está vivendo hoje que precisa de um milagre. Mas existe uma palavra de Jesus para você. Procure entender o que Jesus está dizendo. O que você deve fazer. O que você deve fazer, Deus não vai fazer para você. Se você precisa pedir perdão para que volte o vinho a jorrar no seu relacionamento, a alegria, a harmonia com Deus e entre vocês, peça perdão. Se você precisa pagar uma dívida, alguém que você está devendo, alguém que você enganou, vai lá, conserte com ele. Se você não tem condições de pagar, chega para ele e diz, olha, perdoa minha dívida, eu não tenho condição, mas faça alguma coisa. Você precisa fazer aquilo que Jesus manda fazer. E quando você estuda a palavra de Deus, você percebe que há tantas coisas que eu e você precisamos mudar na nossa vida. E quando a gente começa a viver segundo a palavra de Deus, água vem sendo transformada em vinho dia a dia. A alegria de Deus começa a brotar de dentro de nós. A alegria de Deus começa a brotar do nosso interior. E ela começa a derramar por todo o nosso ser. A nossa alma é transformada. Nós recebemos um gozo, um contentamento e uma alegria que nós nunca tivemos antes. E aquele ambiente, aquele cenário que poderia ser uma grande tragédia, pode se transformar num ambiente de paz e de alegria. É essa vida que Deus tem para mim. É essa vida que Deus tem para você. É essa vida que Deus tem para o seu casamento, para a comunhão que você tem com seus filhos. É essa alegria que Deus tem para a sua igreja. Talvez você é um ministro do Evangelho e a sua igreja está tão morna. Você precisa obedecer aquilo que Jesus diz, para que a sua igreja venha experimentar o vinho novo. Não tem como fugir disso. É na obediência da palavra de Cristo que Ele libera esse vinho. Que eu e você possamos entender isso, praticar e viver dia após dia essa busca constante, esse enchimento constante de vinho de Deus, da alegria de Deus, para que a nossa vida possa ter cor, sabor, um bom cheiro e se tornar cada dia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.